Continuando, né? Então, uma transformação física não altera a composição da matéria. Por exemplo, quando eu pego um papel, eu tenho uma folha de papel aqui. Se eu pegar esse papel e rasgar esse papel no meio, eu fiz esse papel passar por uma transformação. Só que isso aqui virou outra coisa ou continua sendo papel? Continua sendo papel. Então, na verdade, eu tenho uma transformação, porque eu tinha um papel inteiro que se transformou em dois, que foram bem irregulares, né? Esse aqui um pouquinho maior que esse, meio torto também, mas o que importa aqui eu transformei esse papel, mas eu transformei ele apenas fisicamente, apenas o tamanho dele, a aparência dele. A transformação química não aconteceu. A transformação química não aconteceu porque isso aqui continua sendo papel, isso aqui também continua sendo papel. Se eu rasgar mais, eu tenho vários pedacinhos de papéis, então eu estou fazendo várias transformações aqui que são físicas, eu estou alterando apenas a forma, a aparência desse material, eu não estou transformando ele quimicamente. Papel continua sendo papel, é tudo papel aqui, não mudou para outro tipo de produto como acontece numa reação química que eu já vou explicar para vocês. Bom, essas transformações físicas, então, pode ser um papel picado, como que eu mostrei pra vocês. Se eu quebrar um galho, pegar um galho de uma árvore, quebrar ele no meio, vou ter dois pedaços de galho. Quando uma rocha começa a rachar, então continua sendo rocha, só que a rocha está rachada agora, né? Ela sofreu uma fragmentação ali. Outra coisa também que muita gente confunde, mas é uma transformação física, são as mudanças do estado líquido da água. Então, a água, ela tem três estados, basicamente três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Quando essa água vai para o congelador, uma água líquida vai para o congelador, ela vira gelo, mas ela deixou de ser água? Ela não deixou de ser água, ela continua sendo H2O, que é a molécula de água que a gente já conversou várias vezes. Ela continua sendo H2O, portanto, continua sendo água, porque H2O é a molécula de água, como a gente já viu nesse começo desse ano. Então, as mudanças de estado físico, o próprio nome já diz, mudanças de estado físico da água não é uma transformação química. Ela não está alterando quimicamente a molécula. Eu só estou fazendo uma transformação física. No arranjo dela, ela vai estar um pouco diferente ali, né? No sólido ela tem uma aparência, no líquido ela tem outra, no gasoso ela tem outra ainda. Mas tudo continua sendo água. Água no estado sólido, água no estado líquido ou água no estado gasoso. Como é que eu faço essa mudança de estado físico, né? A partir do quê? Vocês sabem, né? Da temperatura. Acho que a gente já viu até um pouco sobre isso. Então, eu preciso acrescentar ou diminuir a temperatura para que aconteça essa mudança de estado. Quando eu estou com uma água líquida, pensa que eu estou com um copo de água líquida aqui, para eu tornar essa água líquida em sólida, eu vou colocar dentro do congelador. Por quê? Porque dentro do congelador eu tenho uma menor temperatura, lá na casa dos 4 graus para baixo, 0 graus para baixo, né? Congelador, geladeira é 4 mais ou menos. No congelador eu tenho uma temperatura abaixo de 0 graus, então eu consigo congelar essa minha água. Mesma coisa o chocolate, né? Você pega o chocolate em barra sólido, mas eu consigo derreter o chocolate, não consigo, para fazer, sei lá, ovo de Páscoa ou fazer qualquer coisa, né? Fazer qualquer coisa nesse sentido, fazer um bombom, enfim. Eu vou derreter o chocolate fazendo como? Aplicando temperatura nele, aumentando a temperatura dele, esquentando ele, né? Lá na página 35, espero que vocês estejam aí usando a apostila, acompanhando a apostila junto com o que eu tô falando, a gente está falando lá sobre, na página 35, da dilatação térmica. O que é dilatação térmica? Quando algo dilata, esse algo aumentou de tamanho. Então, os diferentes materiais, ao serem aquecidos, eles podem dilatar, ou seja, aumentar de tamanho. O que é esse aumentar de tamanho? É aumentar em volume. O volume dele, o espaço que ele ocupa no mundo vai aumentar, né? Vai ser maior do que o espaço que ele ocupava antes. É por isso, por exemplo, quando a gente tem... Eu quero que vocês reparem aí na casa de vocês, né? Ou, enfim, em qualquer lugar que vocês já tenham visto, provavelmente vocês já viram isso. Quando tem piso, né? Pensa no piso. Aquele piso de cerâmica, né? Ou porcelanato, enfim. Mas o piso geralmente tem um rejunte, aquele espaço entre um piso e outro, que é colocado no chão mesmo, tem um espaço entre um piso e outro, que você passa o rejunte ali no meio. Esse rejunte, que é o material que o pedreiro vai usar para ficar bonito ali, para não ficar o buraco,
É porque justamente eu preciso deixar uma distância mínima, sempre tem isso, vem na caixa do piso, uma distância mínima entre um piso e outro piso. Por que eu tenho que deixar essa distância mínima aí recomendada pelo fabricante do piso? Porque com o calor, dependendo do calor que faz na região onde esse piso foi aplicado, o piso dilata. Então, por conta do aumento de temperatura, esse piso dilata, ou seja, vai aumentar de tamanho. O espaço que ele está ocupando vai ser maior com esse aumento de temperatura. Então, se ele ficou sem espaço, então o pedreiro ou alguém que foi aplicar resolveu fazer sem o rejunte e deixou um piso do ladinho do outro. Quando acontecer esse processo de dilatação térmica por conta do aumento da temperatura, que pode acontecer no verão é muito comum isso acontecer na casa das pessoas, isso vale também para revestimento, aquele que coloca na parede, que às vezes tem no banheiro ou na cozinha da casa de vocês. Quando aumenta a temperatura do ambiente, aquilo vai inchar, vai aumentar, vai dilatar, né? Isso é dilatação térmica. E aí, se não tiver espaço, o piso vai acontecer o que com ele? Ele vai quebrar, ele vai trincar. Então, ele até estourar, né? Quebrar para cima. Ele vai trincar e isso vai fazer uma rachadura nele e ele, entre aspas, estoura, né? E até faz barulho, assusta, enfim. Além de você ter um problemão aí que você vai ter que reformar sua casa, provavelmente. Outro processo aí é o de fragmentação, que nada mais é do que o que eu fiz aqui. Isso é uma fragmentação. Fragmentar é eu dividir um material em várias partes, ou pelo menos em mais de uma. Isso aqui era um papel, eu transformei ele em 2, depois em 4 e depois em um monte. E cada um desses pedaços é uma fragmentação dele. Então, eu tinha um papel que eu fragmentei em vários pedaços, ou seja, que eu dividi em vários pedaços. Então, fragmentação é a divisão desse material em vários pedaços, em várias partes, só que cada uma dessas partes conserva, como eu falei no início para vocês, as mesmas características do papel anterior. Então, aquele papel grande, né? Então, por exemplo, esse papel aqui, eu vou tirar do meu caderno aqui, né? Tá bom. Mas esse papel aqui, ele tem a mesma característica que esses papéis aqui. É tudo papel, eu consigo escrever nele, tem quase a mesma função. Só que a forma dele, o formato dele, a aparência dele tá diferente, porque ele tá fragmentado, né? Eu dividi ele em várias partes. Mesma coisa, um copo quebrado. Se eu pegar um copo de vidro, transparente, normal, copo de vidro, e eu, sem querer, derrubar no chão, pode ser que ele quebre. Se ele quebrar, isso é uma transformação física ou química? Física, né? Porque se ele quebrou, a única coisa que significa aí é que ele apenas deixou de ser um copo e agora ele vai ser cacos de vidro. Mas o vidro do copo e o vidro do caco de vidro é o mesmo vidro. Não mudou quimicamente, não alterou a composição da matéria, ela continua sendo vidro. É vidro do mesmo jeito que o copo é um vidro. Esses cacos agora que eu tenho aí são vidros também. Então, apesar de estar num formato diferente, né, não deixou de ser vidro, então é uma transformação física, apenas fisicamente eu mudei a esse vidro, né? Tenho agora outro formato que não é mais de copo, mais de caco. Bom, lá na página 36 a gente está falando sobre as transformações químicas, então estejam com a apostila aberta na página 36. O que é uma transformação química então? Diferente da transformação física, em que eu apenas mudava a aparência da minha matéria, a aparência do objeto, ou ela rasgou, ou ela quebrou. Na química, eu já vou ter uma transformação química, porque eu vou alterar o meu produto. Então, essa matéria aqui, que é um papel, se eu aplicar aqui calor, energia na forma de calor, por exemplo, peguei um fósforo e acendi, não vou fazer isso aqui por motivos óbvios, mas se eu fizesse isso, o que ia acontecer? Esse papel ia queimar. Ele ia continuar, ele ia queimar até que ele ia sumir, entre aspas, porque nada some da natureza. Esse papel aqui deixou de ser papel? Se eu fizesse isso, né, ia deixar de ser papel? Ia deixar de ser papel. Ele ia ser, no caso, fumaça, ele ia virar cinzas e fumaça, ia produzir gás carbônico, né, que sai aí em todas as queimas, né, essa fumaça que a gente vê de uma queima, seja de queima de um papel ou de, enfim, indústrias, alguma coisa pegando fogo, madeira pegando fogo, é uma transformação química, porque está deixando de ser uma coisa e sendo outra agora, a partir da queima de alguma coisa, e vai se transformar principalmente em gases. Que gases são esses?
em especial o gás carbônico. Então eu tenho agora matéria que se juntam, elementos que se juntam dessa matéria e formam coisas novas, que antes não estavam lá. A fumaça não estava antes no meu papel queimado, que não está queimado porque eu não queimei, mas não vai estar no meu papel queimado. Como que eu percebo se uma coisa passou por uma transformação química, então? A gente tem alguns indícios, como por exemplo, mudou de cor, mudou o cheiro, o odor, o sabor está diferente, né, se for um alimento, liberou muitos gases, né, no caso da queima, libera gases, teve liberação também de luz ou de calor, e apenas pelo fato de formar novas substâncias é possível perceber isso. Então, por exemplo, uma fruta no estado de decomposição, então eu tenho uma fruta estragando na minha geladeira. Essa fruta, ela tá passando por uma transformação química. Eu já vou falar mais sobre isso. Outro exemplo também bastante, que você já deve ter ouvido falar, é a fotossíntese. O que é a fotossíntese? É o processo pelo qual as plantas e as algas produzem o próprio alimento. Que alimento é esse? É a glicose. Ela produz glicose. Então, o que a planta faz? Ela usa gás carbônico, a energia do sol, né, a luz do sol na forma de energia para ela fazer essa reação química, água e sais minerais. Então ela vai usar esses ingredientes para transformar em coisas novas. Esses ingredientes foram o suficiente para ela fazer o quê? A fotossíntese, que no caso vai produzir o quê? O alimento dela, que é a glicose. Produz só glicose? Não, eu sei que vocês devem estar falando aí, devem estar pensando no oxigênio. Produz oxigênio também. Esse oxigênio vai ser liberado para a atmosfera. Então ela usa gás carbônico e depois libera oxigênio. Vocês já devem ter ouvido essa história em algum lugar. E ela libera o oxigênio, mas ela produz para ela a glicose, que ela vai usar para ela, porque ela produz o próprio alimento, né? Diferente da gente que não produz o próprio alimento dentro da gente. A gente precisa consumir outros alimentos. A gente retira da natureza para comer. Ela, a partir desses ingredientes, produz para ela o alimento dela. Então a fotossíntese é o quê? Uma reação química. Eu tinha água, eu tinha gás carbônico, eu tinha luz do sol, sais minerais, e aí com isso eu produzi glicose e eu produzi oxigênio, que não estava antes na minha composição. Deixa eu arrumar aqui, tá ruim. Bom. Além disso, outras evidências, né, que mostram uma reação química por exemplo, no dia a dia, a ferrugem. Ferrugem é uma transformação, mostra aí que está acontecendo uma transformação química. Quando eu tenho, como eu falei, um papel queimando, né, e liberando calor e luz, ou uma vela, quando você acende uma vela, você está transformando aquilo quimicamente, que vai estar transformando em calor, né, porque vai liberar calor, vai liberar luz e vai liberar gases para o ambiente. No caso das frutas, quando elas mudam de cor, quando elas mudam de aroma, tudo isso me indica que ela está passando por um processo de decomposição, e na decomposição eu tenho uma transformação química. Outras coisas em decomposição, não precisa ser fruta, um peixe, quando ele começa a cheirar mal, né, pra gente é um cheiro ruim, quando ele começa a cheirar forte, ele está estragando e ele está entrando em decomposição, portanto está acontecendo nele uma reação química. Quem que é responsável por fazer reação química nessa matéria orgânica? Lembra que o orgânico vem de organismo, né? O peixe em decomposição é uma matéria orgânica morta. Os fungos e as bactérias estão agindo em cima dele, estão se alimentando dele e estão transformando essa matéria, que era o peixe morto, em outras coisas. Por exemplo, também quando eu faço um bolo, né? Voltando para o exemplo do bolo. Se eu tenho... quando eu estou preparando o bolo, então eu estou misturando a minha farinha, estou misturando o meu ovo. Quando eu estou fazendo o preparo do bolo, não é bem uma transformação química, é uma transformação física. Porque ainda tem farinha ali, tem ovo ali, eu até consigo ver mais ou menos. Eu só estou misturando as coisas, mas ainda não estou transformando em coisa muito nova. Agora, quando esse bolo vai para o forno de uma vez e aí ele vira bolo de verdade, ele vai ser assado, ali deixou de existir o ovo. Agora existe a massa do bolo. E essa massa do bolo cozida vai ser cozida porque passou por uma reação química. Da mesma forma, né, quando um padeiro ou, enfim, talvez o pai e a mãe de vocês já tenha feito pão em casa, para fazer pão a gente usa um negocinho chamado fermento biológico. A gente pode comprar numa padaria ou no supermercado mesmo. Esse fermento biológico nada mais é do que um fungo, é uma levedura. Por que ele recebe o nome de biológico? Porque ele é uma vida, né? O fungo é uma vida.
E aí essa levedura, ela vai fazer o quê? Ela vai estar lá na massa. Por que a massa cresce de tamanho? Você vai fazer o pão, aí você tem que deixar a massa descansando antes de assar. E ela cresce de tamanho. Ela estava desse tamanho quando estava fazendo, depois ela aumenta de tamanho. Porque o fermento que você pôs vai fazer com que aquilo aumente de tamanho, justamente porque o fermento biológico é um fungo, e como um fungo, ele se alimenta de quem ali? Do açúcar colocado naquela massa, né? Do açúcar do trigo. O trigo também possui açúcar na sua composição, um tipo de açúcar. E aí ele vai se alimentar desse açúcar e ele começa a fazer o quê? Ele começa a liberar duas coisas: álcool e gás carbônico. Então esses gases, né? Por que o pão fica cheio de furinho dentro? Porque é justamente os locais onde foi formada as bolhas de gases do processo de decomposição, né? Do processo do fungo ali naquele pão. Então o bolor, né, a levedura, a gente chama de levedura esse fungo, ele estava lá na massa, que é o fermento biológico. E estando lá na massa, ele vai se alimentar do que tem ali. Quando ele se alimenta, ele produz gases, e ao produzir esses gases vão ser eliminados para o ambiente e vai fazer o pão inchar. Porque aonde está aquelas bolinhas, bolhas, aqueles furinhos, né, não bolhas, aqueles furinhos que a gente viu no pão quando ele já está assado, de fato, na verdade, as bolhas de gases que os gases que surgiram ali e ocuparam um espaço, né? Quando esse pão vai para o forno, esse álcool que foi produzido, porque também é produzido álcool, né, na produção do meu bolo, no meu pão, esse álcool vai evaporar, né, por conta da temperatura. O álcool, seja ele o álcool de uma bebida alcoólica, seja ele o álcool de um perfume, ele é muito volátil. O que significa isso? Volátil significa que ele tem uma capacidade de evaporar muito rápida, né? Então o álcool ele evapora muito rápido, é por isso que o perfume cheira, por exemplo, ele tem cheiro, porque ele libera para o ambiente gases, né? Porque ele tem álcool na sua composição. Na natureza, além disso, eu tenho várias, dentro dessas reações químicas que eu mencionei, já dei o exemplo aí da fotossíntese, mas eu tenho outras, como por exemplo, quando a gente está digerindo os alimentos, a gente come, a gente se alimenta. Quando a gente está digerindo os alimentos, quando eles estão passando pelo processo de digestão lá no meu estômago, no meu intestino, enfim, ele tá principalmente no estômago, né? Apesar da digestão começar na boca, quando eu tô mastigando, e tem outras coisas ali que ajudam no processo, que são que é da saliva, mas a digestão em si é uma reação química. Então tem várias reações químicas acontecendo dentro do seu corpo. E uma das principais é a digestão. Além disso, a própria formação de fezes, de urina dos seres vivos, né? Seja do ser humano ou de qualquer outro animal. A fotossíntese, como eu já falei, que é realizada pelas plantas, pelas algas. A decomposição da matéria orgânica. Eu acho que lá na página 40, é na página 40 mesmo, lá na página 40 tem uma imagem de uma banana entrando em estado de decomposição. Tem várias imagens, tá na sequência assim, uma imagem que tem a sequência dela mais amarelinha, depois ela vai ficando mais escura, né, até que ela vai ficando com aquelas manchas pretas, né? O que tá acontecendo aí? Ela tá passando por um processo de amadurecimento e decomposição. Tem a ação ali de bactérias, de fungos que estão fazendo isso com ela. E com isso não muda o sabor. Você come uma banana que a gente chama que ela tá verde ainda. Ela tem um gosto diferente de uma banana que já passou pelo amadurecimento, né? Então já teve reações, transformações químicas nela. Lembra que eu falei que uma evidência da transformação química é justamente o fato de se ter alteração na cor, né? Já teve. No odor também pode ter. E no gosto, no sabor, né? Se for um alimento. Além disso, na firmeza, né? Uma banana verde ela é mais firminha, uma banana madura já é mais molinha, né? Ela já é mais doce também, enfim. Então, isso tudo são evidências de transformações químicas. Da mesma forma que um fungo que está numa laranja. Então, tem uma laranja, aí essa laranja começa a que a gente fala, essa laranja está apodrecendo. O que está acontecendo com ela? É quando eu tenho ali geralmente aquela parte esbranquiçada, né? Que fica com o fungo. Então eu tenho um fungo ali fazendo a decomposição do alimento. Isso é uma transformação química. Tudo isso é uma transformação química. Eu tenho a mudança na aparência, mas não só. Eu tenho a mudança no gosto, no odor, enfim. E tudo isso me indica que eu tive uma reação química onde está alterando não só fisicamente,
mas está alterando a propriedade da matéria. Eu tenho novas substâncias ali que estão causando um cheiro diferente, né? Porque está liberando gases. Eu tenho uma nova substância ali que está causando um gosto diferente. Bom, gente, isso estava até na página 40, né? Eu vou parar aqui, né? Eu falei bastante, acho. Então eu vou deixar aí com vocês a tarefa de assistir esse vídeo, que vocês estão terminando. E aí eu vou passar uma atividade em relação a ele para vocês, mas coisas simples. E aí, na quinta-feira a gente tem mais uma aula e eu deixo para vocês a atividade, tá bom? Espero que vocês estejam bem, tô com saudade de vocês, espero que vocês estejam se protegendo, a família de vocês também, mas a gente vai continuar aqui com as nossas aulas na medida do possível. Eu espero que os vídeos estejam ajudando vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem, eu tô aqui, tá bom? Beijos!